Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 12 de abril. Você está na TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O Senado instala esta manhã comissão de especialistas que vão discutir um novo pacto federativo. O Conselho de Ética escolhe hoje relator do processo contra o senador Demóstenes Torres. A audiência debate reconhecimento automático de diplomas obtidos em universidades no exterior. E Comissão de Assuntos Econômicos vota na terça-feira que vem o projeto que unifica o ICMS para produtos importados. Agora, no Senado em Dia. Será instalada daqui a pouco, às 10h30 da manhã, a comissão criada pela presidência do Senado para discutir o novo pacto federativo. Um grupo de notáveis, liderado pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, vai ajudar o Senado a desembaraçar as complicadas relações entre municípios, estados e a União. República Federativa do Brasil. Está no nome. Nosso país é uma federação, uma união de estados com um governo central. Mas que pacto é esse? A gente poderia dizer que o pacto federativo é justamente a união entre diferentes entes da federação, em que esses entes possuem autonomia, mas não possuem independência. O modelo brasileiro de federação foi copiado dos Estados Unidos. Ele apareceu na Constituição de 1891. Mas um pouco diferente do norte-americano. O Brasil nunca teve uma política tão descentralizada quanto os Estados Unidos. Pena de morte. Há alguns estados que possuem, outros não, o que seria impossível no Brasil. O pacto atual é baseado na Constituição de 1988, que define os deveres de cada unidade federativa e as fontes de recursos para cumprir essas tarefas. Mas os senadores reclamam. Há obrigações de mais e dinheiro de menos para estados e municípios. Não se respeita o princípio da isonomia no que diz respeito à arrecadação e à distribuição dos recursos. A União arrecada mais, centraliza a arrecadação e repassa migalhas, notadamente para os municípios. 63% mais ou menos da arrecadação do Brasil fica no governo central, os estados ficam com 20 e poucos por cento e os municípios com 12, 13, 14%. Abastecer os cofres públicos, essa é a questão. Rediscutir o Pacto Federativo, no fundo, tem sido no Brasil rediscutir a distribuição de receitas entre União, estados e municípios. Divisão de impostos, royalties do petróleo e da mineração, recursos para saúde, educação e segurança pública, ICMS nas exportações, guerra fiscal, dívidas dos estados. Há muito o que discutir. Mas um assunto é mais urgente. A questão do Fundo de Participação dos Estados. O Supremo Tribunal Federal entendeu que os critérios de divisão do FPE são inconstitucionais. E estes critérios deverão desaparecer do mundo jurídico a partir de 1º de janeiro de 2013. O fundo recebe recursos do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. Por ano, são cerca de 50 bilhões de reais. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ficam com 85% do dinheiro. Esses coeficientes foram fixados num certo momento e já havia a previsão legal para que eles fossem revistos, confirmados ou não, numa discussão no Congresso Nacional. Nós temos que aprovar até o final do ano. Se não o fizermos, o Supremo fará, ocupando o nosso lugar. Se nós partíssemos de um projeto, de um anteprojeto, melhor dizendo, apresentado por uma comissão de juristas, ou de economistas, ou de cientistas políticos, o trabalho chegaria a bom termo num tempo razoável. O presidente Sarney concordou e, na abertura dos trabalhos legislativos, anunciou. Uma das primeiras tarefas que estão em nossa pauta neste ano é criar uma comissão de experts para estudar as relações da federação, que cada vez mais, elas se mostram muito esgarçadas. Os ajustes que a comissão de especialistas sugerir no Pacto Federativo vão virar projetos de lei. Caberá ao Senado votar essas propostas. As informações sobre os debates em torno do Pacto Federativo, dentro e fora da Comissão Especial, podem ser encontradas em uma página especial multimídia do portal de notícias do site do Senado. O link é este que aparece aí na tela. Os internautas terão acesso a textos, imagens e áudios sobre o assunto.
Líderes de partidos no Senado e na Câmara negociam o foco da CPI mista que vai investigar as relações do bicheiro Carlinhos Cachoeira com parlamentares. Hoje, o Conselho de Ética escolhe o relator do processo contra o senador Demóstenes Torres. O Conselho de Ética já notificou o senador Demóstenes Torres sobre o processo para verificar se ele quebrou o decoro parlamentar. O prazo de 10 dias para ele apresentar a defesa prévia no colegiado começa a contar a partir desta quinta-feira, dia em que o Conselho volta a se reunir para sortear entre os 15 integrantes o relator que poderá recomendar a absolvição ou as medidas disciplinares previstas no regimento, que vão desde uma advertência à perda de mandato. O Conselho de Ética se transforma na prática em uma instância de julgamento. E como instância de julgamento, a distribuição de um processo não pode ocorrer pela indicação política, tem que ocorrer de fato e concretamente pelos critérios do aleatório. Depois de escolher o senador do PSB, Antônio Carlos Valadares, para presidir interinamente o colegiado, o Conselho de Ética pode passar por mudanças mais uma vez. O PMDB está discutindo a indicação de um novo presidente. O partido tem direito ao cargo por ter a maior bancada no Senado. Estamos avançando internamente nas consultas e esperamos resolver o mais rapidamente possível. A criação de uma CPI mista para investigar o envolvimento de Carlinhos Cachoeira com parlamentares depende ainda de um acordo dos partidos da Câmara e do Senado. Eles precisam decidir o alcance das investigações. O líder do PT, senador Walter Pinheiro, já entregou ao presidente da Câmara, Marco Maia, uma versão do texto. Só depois do aval dos deputados é que será iniciada a coleta de assinaturas. Para que a CPI seja criada, é preciso que 27 senadores e 171 deputados assinem o documento. Nós da oposição estamos prontos para assinar o requerimento. Achamos importante que se instale esta CPI, para que a investigação seja completa, para que se ofereça transparência ao trabalho da Polícia Federal. Estamos aguardando as sugestões ou a formatação final do texto para apresentar publicamente e começar a coletar assinaturas. Pelo que eu tenho visto aí das conversas, nós não teremos dificuldades de afinar um texto comum para encabeçar a CPI que tratará sobre as relações do Cachoeira com o Legislativo, com o Executivo e também com o setor privado do país. O plenário do Senado aprovou ontem 2 projetos de lei que ampliam a estrutura da Justiça do Trabalho. Em Minas Gerais serão criadas mais 21 varas e no Paraná 11. Os textos, que ainda precisam ser sancionados pela Presidente da República, também autorizam a contratação de juízes e servidores. Os senadores aprovaram ainda a indicação de 5 embaixadores. Eles vão representar o Brasil na República Dominicana, Polônia, Sri Lanka, Ilhas Maldivas, Filipinas e mais 4 arquipélagos na Micronésia. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. Audiência pública na Comissão de Agricultura. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, vai falar das estratégias da pasta, além de avaliar o Terra Legal, programa de regularização fundiária na Amazônia. Audiência pública também na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, para debater a implementação do Programa de Proteção ao Depoente Especial de Vítimas e Testemunhas Protegidas pela Justiça. As comissões de Relações Exteriores e de Educação fazem audiência pública conjunta logo mais às 10 horas da manhã. O repórter Hermes Coelho está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado e traz informações sobre a pauta da reunião. Bom dia, Hermes. Bom dia, André Ricardo. O tema da audiência pública é a validação do diploma emitido por instituição de ensino superior estrangeira no Brasil. Mas não é qualquer diploma que vai ser reconhecido no país. Para que ele seja reconhecido, ele vai precisar ser emitido por uma instituição de ensino superior reconhecida internacionalmente. Entre os convidados para a audiência estão representantes do Ministério da Educação, da Unesco e de entidades que representam as universidades públicas e privadas brasileiras. André. Obrigado, Hermes. Mais 2 comissões se reúnem na manhã desta quinta-feira. Audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Em debate, o projeto que suspende os efeitos da portaria que regula o registro de ponto eletrônico. Essa portaria está em vigor desde setembro de 2011.
Na pauta da Comissão de Infraestrutura, um dos itens é o projeto que garante reserva de assentos preferenciais para pessoas com deficiência, gestantes, mulheres que estejam amamentando ou com crianças de colo e idosos, também em salas de espera de transporte público. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto que torna mais rígida a chamada Lei Seca, que pune motoristas que dirigem embriagados. Pelo texto, o uso de imagens pode servir como prova contra o infrator, que continua a não ser obrigado a fazer o teste do bafômetro. A multa para a infração, que hoje é de R$ 900, passa a valer R$ 1.900. Se houver reincidência em um ano, esse valor dobra. A matéria vem agora para o Senado. Ficou para a próxima terça-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos, a votação do projeto que unifica o ICMS nas operações interestaduais com produtos importados. Os senadores pediram vista coletiva. Antes, a proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Governadores e parlamentares dos estados que vão perder com a uniformização do ICMS vieram acompanhar a votação do projeto e fazer um apelo por entendimento. O Senado é a casa da federação, do equilíbrio entre os estados. A decisão que o governo quer implementar é uma decisão que desequilibra, que retira a receita do Espírito Santo, retira a receita dos demais estados. Então é muito importante que nós possamos buscar um entendimento, uma continuidade de diálogo com o governo federal, para que a gente encontre um caminho que não seja apenas a derrota desses estados. O relator, senador Ricardo Ferraço, apresentou parecer pela inconstitucionalidade da matéria, pois, segundo ele, a mudança não poderia ser feita por projeto de resolução e sim por lei complementar. Por projeto de resolução, não pode o Senado Federal, não pode o governo federal desejar legislar sobre uma matéria como essa que subtrai a autonomia dos estados federados. O parecer do relator foi rejeitado. Os senadores aprovaram um voto em separado apresentado pelo senador Armando Monteiro pela constitucionalidade da matéria, mas deixando as questões de mérito para serem discutidas na Comissão de Assuntos Econômicos. O líder do governo, o senador Eduardo Braga, que será o relator na CAI, já adiantou que a intenção é votar a matéria na próxima terça-feira. Até lá, a expectativa é de chegar a uma proposta de consenso. Abriremos, portanto, mais uma vez a oportunidade para que possa se discutir, se negociar, se ampliar a interlocução com o governo federal para que na próxima terça-feira, quanto ao mérito, a CAI possa votar de forma conclusiva para que esse projeto possa finalmente ir a plenário. A CCJ aprovou também emendas de plenário ao projeto que prevê que, em crimes praticados por organizações criminosas, o julgamento seja feito por um colegiado de juízes. Uma das emendas estabelece que juízes em situação de risco poderão ter proteção da Polícia Judiciária, de órgãos de segurança institucional ou da Polícia Militar. O Senado em Dia termina aqui.